Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar hoje sobre corrente elétrica e sua intensidade. Então é um conteúdo de eletrodinâmica e a gente vai falar muito sobre eletricidade. E o que seria eletricidade? Eletricidade é uma forma de energia. É um fenômeno que é um resultado da existência de cargas elétricas. A teoria de eletricidade e seu inseparável efeito, o magnetismo, é provavelmente a mais precisa e completa de todas as teorias científicas. O conhecimento da eletricidade, ela foi o impulso para a invenção de algumas coisas, por exemplo, motores, geradores, telefones, rádio, televisão, raio-x, computadores e sistemas de energia nuclear. A eletricidade, ela é uma necessidade para a nossa civilização atual. A eletrodinâmica, ela estuda as correntes elétricas, as suas causas e seus efeitos. As correntes elétricas desempenham um papel fundamental em nosso cotidiano. Corrente elétrica é um movimento ordenado, em ordem, de portadores de carga elétrica ao longo de um condutor, isto é um movimento que ocorre numa direção e no sentido definido. Perceba isso aqui que a gente está aqui um condutor sólido, isso aqui não está ordenado ainda, ok? Porque aqui é só o movimento dos elétrons livres. A gente vai ver que o movimento da corrente elétrica ele vai ter um sentido e uma direção bem definida. Os materiais existentes dividem-se em dois grandes grupos quanto à mobilidade dos portadores de carga elétrica. São os condutores e os isolantes. Condutores metálicos e o grafite são materiais que apresentam elétrons livres, que facilitam a mobilidade deles em seu interior, que é no caso dessa animação aqui. Soluções eletrolíticas são soluções que os portadores de carga elétrica são íons positivos e negativos. E também tem os gases ionizados, que são os portadores de carga elétrica. Eles podem tanto ter íons e também elétrons livres. Aí a causa da corrente elétrica, né? Estabelecido uma DDP, que é uma diferença de potencial, DDP, ou uma tensão, né, o valor da tensão elétrica entre os terminais do condutor, obtemos então um deslocamento de portadores de carga. Então eles vão se deslocando de um canto para outro. O que é a diferença de potencial? Aqui tem um potencial e aqui tem outro, só que eles são diferentes. Aqui nesse caso o VA, potencial A, é maior do que o B. Então aqui é uma diferença de potencial. No caso dos condutores sólidos, os elétrons livres se deslocarão do menor para o maior potencial. Uma leitura muito boa é a anatomia de um fio. Então, só digitar anatomia de um fio, que tem lá dando um texto muito bom, dá para vocês, fica como recomendação para vocês dar uma lida. No caso das soluções eletrolíticas, a gente vai perceber um pouco quase o contrário. Os íons negativos eles se deslocarão do menor potencial para o maior potencial, enquanto que os íons positivos também vão se deslocar, só que é do maior para o menor potencial, como a gente vê aqui na animação. Aí a gente tem aqui uma espécie de conclusão. A corrente elétrica ela é causada por uma diferença de potencial, a gente já viu isso, ou uma tensão elétrica nos terminais de condutor. Podemos também explicar o surgimento da corrente elétrica através do conceito de campo elétrico, que foi o que a gente viu nas aulas passadas. Quando o condutor tem suas extremidades ligadas a uma diferença de potencial, uma DDP, surge no interior do condutor um campo elétrico, orientado no sentido do menor potencial. Assim, uma força elétrica começa a atuar nos portadores de carga, que passam a se deslocar, criando-se então a corrente elétrica. Uma observação. A corrente elétrica, nesses casos, ela é temporária. Após um intervalo de tempo, os potenciais das extremidades do condutor ficam iguais, não havendo mais diferença de potencial e nem campo elétrico. Para mantermos a corrente elétrica pelo tempo que for necessário, devemos o quê? Manter diferentes os potenciais das extremidades do condutor. Por exemplo, o elétron que chega numa das extremidades do condutor é levado para a outra extremidade, mantendo assim a diferença de potencial entre elas.
O dispositivo que transporta o elétron é chamado de gerador elétrico. Aí pode ser pilha, bateria. Aí aqui, ó, dentro do circuito, ó, que é o que a gente vai ver também depois, ó. Precisa ter essa diferença de potencial aqui, ó. Positivo, negativo. Precisa ter essa diferença. Aí a intensidade da corrente elétrica, como é medido, né? É a relação entre carga total, que é o valor absoluto dessa corrente, que atravessa uma superfície S da seção transversal do condutor no intervalo de tempo. A gente usa essa fórmula. A corrente elétrica, que é o I, é igual à quantidade de carga dividido pela variação do tempo. Lembrando que essa quantidade de carga ela também pode ser igual a NE, né? Isso é um conteúdo lá do começo do ano. Aí vocês podem clicar no link abaixo também, que vai estar na descrição do vídeo, para poder fazer uma revisão. Então, o que é essa seção transversal? É esse Azinho aqui, ó, essa área aqui, ó, essa é a seção transversal. É por aqui que a gente calcula a quantidade do valor total da quantidade de corrente. Quanto que passa nesse ponto aqui, ó, num certo tempo. Quantidade de carga que passa num determinado tempo, aqui a gente determina o valor da corrente elétrica. Aí a corrente elétrica, né, ela no SI a gente usa coulomb por segundo, mas a gente então o certo mesmo que a gente usa hoje é o ampere, que é a letra A, porque é uma homenagem, né, a André Marie Ampère. Aí isso aqui também é uma coisa muito conhecida de vocês, que são os valores de potência de base 10, né? 10 a menos 3, que é o milli, 10 a menos 6, que é o micro, 10 a menos 9, que é o nano, e o 10 a menos 12, que é o pico. Essas potências aqui, elas geralmente acompanham os valores da corrente elétrica. Então a gente vai ter aqui o símbolo MA, micro A, nano A e pico A, ok? Há um exercício resolvido. Por um fio condutor metálico, passam 2 vezes 10 a 2 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico. Então, dada a carga elementar do elétron é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a gente viu lá no slide passado que o I é igual à quantidade de carga dividido pela variação do tempo. A variação do tempo é 4. O valor da carga ele não dá, mas ele dá o que? Ele dá o número de elétrons e a carga elementar. Por quê? Porque isso aqui, ó, é igual a NE. Qualquer coisa, revisem no link abaixo. Então, o N é 2 vezes 10 a 2 e o E 1,6 vezes 10 a menos 19 e o tempo é 4. Substituindo tudo, então vai ficar 2 vezes 1,6, 10 a 20 vezes 10 a menos 19, tudo isso dividido por 4. Então eu vou ter 3,2 vezes 10 a 1 dividido para 4. Eu vou ter então 32 dividido para 4 é igual a 8. Beleza? Qualquer coisa volta e vê como é que eu fiz de novo. Continuando. O sentido da corrente. Inicialmente, nos condutores sólidos, pensava-se que a corrente elétrica era uma consequência do movimento das cargas positivas. Dessa forma, o sentido da corrente seria do potencial maior para o menor. Isso se chama de sentido convencional. O sentido real da corrente elétrica é o contrário, né? Ele vai do menor para o maior. Porém, o que a gente vai usar realmente é o sentido convencional. A gente vai usar o sentido convencional, a gente vai usar como referência esse sentido aqui, ó, do maior para o menor, ok? Mais ou menos assim, ó. Vocês percebem aí que tanto ele está indo como ele está vindo, depende do que vocês, ponto de vista de vocês, ó. Então, o sentido real é do menor para o maior. E o sentido convencional, que é o que a gente vai usar, é do maior para o menor.
Uma característica da corrente é que quando ela encontra-se um nó, isso aqui é um nó, tem um fio, a corrente está passando por este fio. Quando ela se encontra um nó, que é onde o fio vai se dividir, essa corrente ela é dividida. Mas ela chega lá do outro lado, se tivesse outro nó aqui emendando eles, elas iam se somar de novo. Então, sempre que elas estiverem no circuito, quando estiver trabalhando no circuito, lembrem-se disso, que a corrente ela vai se dividir, vai dividir o valor dela por esses fios. Aí existem dois tipos de correntes. Existe a corrente no sentido contínuo e o alternado. Quando a intensidade da corrente e o sentido do deslocamento permanecem constantes, chamamos essa corrente de corrente contínua constante. Essa corrente é gerada por pilhas e baterias. Então tá aqui, ó. Quando tiver nesse formato aqui, ó, ela é contínua, ok? Ainda dentro da contínua, tem a contínua pulsante, né? Que quando o sentido permanece constante, mas a intensidade passa por variações. Então, ela será chamada de contínua, porém ela é pulsante. Existe a diferença na alternada. Quando o sentido da corrente alterna e a intensidade varia entre o máximo e o mínimo, então ela será chamada de alternada, corrente alternada. Ela é gerada por, no caso, a nossa energia que a gente tem em casa, né, que é a energia que vem de hidrelétricas. Uma propriedade importante. No gráfico I vezes T, a intensidade da corrente vezes o tempo, o cálculo da área da figura sob a linha do gráfico é numericamente igual ao módulo da carga elétrica, que atravessa a seção transversal do condutor num certo intervalo de tempo, que era o esperado, né? Já que é a quantidade que passa por aquela seção. Os efeitos da corrente elétrica. Existe o efeito térmico, que é o que a gente chama de Joule, né? Efeito Joule, que é quando a corrente passa por determinados materiais, eles vão ser, essa energia vai ser transformada em energia térmica. Então, quando os elétrons livres são acelerados no interior dos condutores, eles colidem com os átomos do material. Essas colisões transferem energia, fazendo com que esses átomos aumentem sua vibração. Essa situação, macroscopicamente, é evidenciada pelo aumento de temperatura do condutor, gerando calor, né? Esse efeito também é conhecido como efeito Joule. Ele pode acontecer em vários equipamentos: chuveiros elétricos, ferros elétricos, fusível, secador de cabelo, chapinha, lâmpada. Isso aí a gente vai ver mais detalhado quando a gente estiver falando sobre resistores. Outro efeito é o efeito químico. Uma corrente elétrica atravessa uma solução de ácido sulfúrico, por exemplo, e observamos a formação de gases, no caso oxigênio e hidrogênio, no cátodo e no ánodo. A corrente produz uma ação nos elementos da substância. Um exemplo também muito conhecido que a gente usa na galvanoplastia, que é você pegar, no caso aqui, ó, você pega um anel de alumínio, você quer revestir ele de ouro, coloca ele numa substância, solução de nitrato de ouro, você pega aqui um ánodo, coloca aqui produz uma corrente elétrica nesse sistema aqui e faz com que o ouro ele se ligue aqui nesse alumínio, ele fica em cima, que são os banhados a ouro, né, digamos assim, né? Revestir aqui ele ouro. Então eles ficam presos graças a todo esse sistema aí. Um outro efeito é o efeito magnético. Esse efeito magnético ele ocorre quando a corrente ela percorre dentro tá aqui no circuito, né? Se você aproximar algo magnético, por exemplo, uma bússola, essa bússola vai sofrer um efeito dessa corrente. Então, isso é um efeito magnético. Existe o efeito luminoso, né? Que é o que a gente usa todo dia. O efeito luminoso é uma consequência do efeito Joule. Após o condutor ser aquecido, ele então emite ondas eletromagnéticas dentro do espectro da luz visível. Existe também o efeito fisiológico. É interessante que vocês possam dar uma pausa aí, se vocês quiserem ler as informações, mas vai ter um exercício para vocês resolverem
Lá tem algumas informações, mas se vocês quiserem complementar essas informações com esse texto, vocês podem pausar e dar uma lida. Então, por que que ocorre o choque? Então, aqui é a mesma coisa, vocês dão uma pausa e leem lá em casa. Então, os valores aproximados de corrente e danos que causam, né? Junto com as informações do livro de vocês e com esse do vídeo. Então, de 1 mA a 10 mA é apenas um formigamento. A gente sente quando a gente leva um choque. Se for 10 mA a 20 mA, a gente vai sentir dor e forte formigamento. O formigamento é quando a corrente está percorrendo, né? Nas nossas veias, no nosso sistema nervoso. 20 mA a 100 mA a gente pode ter convulsões e parada respiratória. De 100 mA a 200 mA tem a fibrilação. E acima de 200 mA a gente pode ter queimaduras e parada cardíaca. As chances de salvamento quando a pessoa leva um choque. Se a pessoa, tempo após o choque, né, para iniciar a respiração. Se você demorar 1 minuto, as chances de reanimação dela são 95%. Se for só 2 minutos, 90, 3 minutos, 75, 4 minutos. Então, quanto mais tempo você demorar para tentar reanimar essa pessoa, as chances dela serão menores. Ok? E terminamos aqui. Espero que vocês... Eu vou tentar dividir esse vídeo aqui em 2. Se não for possível, tá lá, dê uma assistida. Tchau, tchau.